Olá, paz do Senhor, meus irmãos, que bom que você está aqui mais uma vez. Sou o pastor José Fagundes, aqui da cidade uruguaiana, Rio Grande do Sul, Brasil. Senhor, vê se há em mim algum sentimento impuro e guia-me pelo caminho da vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Você está aqui junto com a gente. Eu vou pedir para você curtir, comentar, compartilhar, fazer parte dessa história tão linda que é levar a palavra de Deus a outros lugares, tá bem? Se inscreva no canal, não perca tempo. 79,4% das pessoas que estão assistindo pela primeira vez. Então eu convido você, se inscreva. Vamos lá, seja mais um na pregação do Evangelho e dessa vez aí curtindo, comentando e compartilhando e se inscrevendo no nosso canal. Queridos irmãos, nós temos aí uma palavra de Deus para a tua vida. Deus muda decretos. Se você quiser na íntegra, né, com passagem bíblica e o testemunho muito mais exposto, claro, nos chama aí, nós levamos a palavra de Deus aí na sua igreja, é só levar, trazer, dar o que comer. Não cobramos oferta, tudo para a glória do Senhor, tá bem? Então está aí, ó, Deus muda decreto, faça já, agende junto conosco e você vai ver aí que muita coisa vai mudar, tá bem? Fica aí, então, esse convite, se você sentir no coração, nos chama. E você vai ver que Jesus é que vai ser glorificado. Um testemunho impactante de fé, ok? Vamos lá, meu querido irmão, minha querida irmã, quero trazer a palavra de Deus para você. Está aí Daniel, capítulo 6, e o versículo de número 9. Eu vou ler aqui na tradução James. Então, diante do parecer daqueles conselheiros, o rei Dario deferiu e assinou o decreto. Na tradução que eu coloquei aí, ao meio da revista e atualizada, diz assim: por esta razão o rei Dario assinou o decreto e a proibição. Eu quero falar aqui de decreto. Decreto, edito ou ordem. Todo decreto ele é assinado por uma autoridade. É preciso a assinatura. No caso aqui de Daniel, se selava com anel, né? Se escrevia ali, colocava a prensa, né, numa cera especial e prensava ali o anel e estava então assinado o decreto. Uma vez assinado, aquelas pessoas que viram o rei fazer, assinar, elas eram testemunha do decreto. A partir daí, aquela folha, aquele impresso, era apresentada aos subalternos para que se cumprisse o decreto. E era exposto o decreto, anunciado o decreto. E aí tinha que se cumprir. Para chegar num decreto havia um estudo, havia uma elaboração de um texto, de um contexto, para que chegasse então ao decreto. Uma vez o rei assinado, não tinha como voltar, desfazer, a não ser que viesse outras leis e com o tempo aquele decreto ou alguma coisa muito especial viesse a acontecer, que foi o que aconteceu com Daniel, e aquele decreto tornara-se revogado. Bem, no livro de Daniel, no capítulo 6, propriamente dito, nós vamos ver a história de Daniel na cova dos leões. Veja, Daniel ele não foi livre daquele decreto. Deus permitiu que ele cumprisse, fosse obediente e fosse então à cova dos leões. Deus não impediu que ele entrasse lá, Deus não revogou o decreto, mas Deus estava com Daniel na cova dos leões, Jesus estava com Daniel na cova dos leões.
com a presença de Deus, com a presença do Espírito, lá na cova dos leões. Veja um resumo bem rápido do que aconteceu. Daniel, ele se destacou no reinado de Dário. E ele estava ali com outros colegas de trabalho que tinham muita inveja dele porque ele prosperava, ele era sábio, ele tinha as melhores soluções, resoluções, ele desenrolava tudo, ele era muito bom no que fazia, porque Daniel tinha Deus com ele, tinha a revelação de Deus. E Daniel tornou-se uma ameaça, podemos assim dizer, porque os seus colegas nunca conseguiam passar de Daniel, visto que Daniel tinha a inspiração, o Espírito Santo de Deus. Nasceu-se ali uma grande inveja. E os seus algozes, seus colegas, tramaram então para derrubar a Daniel, tirar a Daniel de cena. Eles estudaram, eles fizeram reuniões e eles entenderam que eles não podiam de forma alguma pegar Daniel, a não ser, e isso aí está no texto, no que se referisse à comunhão dele com Deus, a sua religião, religiosidade, a sua prática de oração, a sua prática de comunhão com o Senhor. E aquelas pessoas foram até o rei, jogaram ali uma mentira, engodaram o rei, persuadiram o rei, fizeram com que o rei assinasse ali um decreto que fosse contra a prática de Daniel. O que Daniel fazia? Daniel adorava a Deus. O decreto: não podia adorar ninguém a não ser o rei, ou aquele que o rei mandasse adorar. Mas Daniel não se moveu, não se demoveu da sua fé. Ao saber do decreto, ele só soube do decreto uma hora assinada. Uma hora assinado. E aí ele foi fazer o quê? O que sempre fez. Ele foi orar. Ele foi para sua casa, ele subiu acima, né, no andar acima, ele orou de janelas abertas e ali os seus colegas denunciaram ele ao rei, e o rei, porque havia assinado o decreto, não podia jogar a palavra dele no lixo, tinha que cumprir o decreto. Numa conversa amistosa, Daniel vai para a cova dos leões sem resistência, sem reclamar, e vai na presença do Senhor para a cova dos leões. O rei percebeu que fora enganado, ficou pesaroso, e no amanhecer do outro dia, quando ele vai até Daniel, ele observa que Daniel não foi tocado por nenhum leão, e tinha muito leão lá dentro, irmãos. Tanto é que o rei percebeu tudo o que acontecera, percebeu a trama e mandou que Daniel saísse e mandou que fossem jogados lá dentro todos os envolvidos naquela trama contra Daniel. A Bíblia diz: foram os chefes e a família deles, todas jogadas. Você fazendo assim um estudo bem superficial, você vai ver que tinha ali mais de 365 pessoas que foram jogadas nas covas dos leões, no lugar do crente. Então, querido irmão, você que está aqui me assistindo, Deus ele muda decreto, ele revoga decreto, ele está junto com o crente naquele decreto, ele livra no decreto, ele livra do decreto. Bem, por que eu estou falando isso? Porque o Senhor me deu uma grande vitória e não tem como aqui neste vídeo passar os maiores detalhes. Mas há cerca de 39 anos atrás, eu recebi um diagnóstico de que eu tinha uma perna
mais curta do que a outra. E eu vivi 39 anos nessa cadeia, nessa prisão, onde o meu corpo desenvolveu aquilo que a medicina chama de memória muscular. Estava sempre tendo que fazer fisioterapia. Mas eu encontrei um profissional e esse profissional ajustou os ossos, ajustou a postura e ele falou que uma das pernas ela saiu do seu eixo natural, fazendo com que a outra ficasse mais curta. Para a glória do Senhor, ao conhecer esse homem, se ele me permitir, eu coloco o nome dele aqui, e tudo normal. E agora eu tenho que desenvolver a memória muscular inversa. E para a glória do Senhor, eu nunca tive a perna curta. Mas por causa de um decreto, por causa de um diagnóstico que não foi revisado, não houve uma segunda opinião, eu estive numa prisão por 39 anos. Mas para a glória do Senhor, chegou o dia em que eu encontrei alguém, através do incômodo dessa situação, através da oração, através da direção do Espírito Santo, que mandou com que eu orasse e agradecesse todos os dias pela cura e pela libertação. Mas, mais detalhes, me chama aí na tua igreja, aí nós vamos levar essa palavra aí um dia, e a gente leva uma palavra de Deus aí para a tua vida, com esse testemunho especial. Eu não estava doente, eu estava preso, olha só. Mas o Senhor, mais uma vez, em mais uma circunstância, em mais uma situação, Ele me alcançou a vitória para a glória de Jesus Cristo. Talvez você esteja vivendo alguma coisa do tipo, mas Deus, Ele muda o decreto, Ele está no decreto, Ele revoga o decreto, Ele muda as situações. E eu fui liberto. Deus te abençoe, tá bom? Passe esse vídeo para adiante, passe à frente, tá? Que Deus, o Senhor Deus te abençoe poderosamente. Vou deixar aqui o endereço da igreja, onde você é nosso convidado, está aqui junto com a gente, tá? Para mais detalhes, agende aí, nós vamos aí na sua igreja, ou nos chame no privado, aí a gente conversa aí tranquilamente. Nós estamos aqui na Canabarro, 3391, onde tivemos um culto com essa palavra aí, ó, Deus muda decretos. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Vale a pena. Só assim podemos fazer mais e melhor.